Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a um vídeo que a gente vai construir. Vamos falar de desenvolver aplicações usando Servlet, JSP, JDBC, certo? Nosso case aí de negócio seria um sistema de call center. A gente tem aí um diagrama de classe construído na ferramenta GenMyModel, certo? O que é interessante nesse vídeo, né? O que a gente vai abordar assim nesse vídeo que, vamos dizer assim, é bacana? Bom, o primeiro ponto é a arquitetura MVC Web, né? Muita gente gosta de chamar de MVC 2, que é a arquitetura na qual a gente vai desenvolver a aplicação. Segundo ponto, usando tecnologias de certa forma primitivas, mas entretanto são tecnologias onde você entende bem os fundamentos, né? Porque como praticamente não tem frameworks de automação no sistema desse tipo, a gente entende bastante como funciona por baixo dos panos. E também a gente vai ter uma boa discussãozinha sobre pontos a se melhorar na aplicação, e na medida que eu tiver tempo, tiver demanda aqui, eu vou melhorando a aplicação. Tem várias coisas que podem ser melhoradas. Eu já disse isso em sala de aula para os alunos, que as melhorias que a gente vê na aplicação é mediante as coisas estarem mal feitas. É muito difícil você enxergar a solução boa sem antes você ver a solução ruim. Então, nós vamos evoluindo o sistema aos poucos para ir discutindo soluções. Bom, outra coisa interessante é que aqui eu vou trabalhar totalmente de forma tempo real, né? Precisar ir no Google pegar algum comando, eu vou. Então, nenhum detalhe de como vai ser construído, nenhum detalhe vai ser escondido, certo? Então, as únicas automações que vocês vão ver é que eu já tenho instalado o Eclipse, já tenho instalado a JDK. Então, se for aqui o Windows Preferences, Java, instalei JRS. Então eu já tenho uma JDK aqui na minha máquina, que é a JDK 8, certo? Eu já tenho o Eclipse, você baixa ele em Eclipse.org. Eu já tenho o Champ, que nós vamos precisar dele. Você pode dar uma googlada e pegar o Champ, certo? Sem menor problema. Então são as únicas coisas que eu tenho, né? O resto tudo ou é código ou é Google, certo? Ai, ai. É isso aí. Então vamos lá. Para começar o projeto, a primeira coisa a gente tem que pensar um pouco sobre ele, né? Então cabe escrever documentações e tal, mas eu já quero fazer um protótipozinho arquitetural, então eu já vou escrever a funcionalidade aqui do fornecedor. Então, nós criaremos um projeto web, new, other, dynamic web project, certo? Bom, Dynamic Web Project, você passa o nome do projeto, então eu vou chamar ele de Call Center Vendas. Aqui, o runtime, em qual servidor que esse projeto vai rodar. Eu tenho salvo aqui o runtime do Tomcat 9, mas é porque eu baixei esse Tomcat na internet. Mas vamos usar, por exemplo, o Tomcat 7, que é o do Champ mesmo, C Champ Tomcat, que é onde está o Champ na minha máquina. C Champ Tomcat, certo? E aí aqui a versão 7407, beleza. Então eu tô falando que o meu call center vendas vai rodar no Tomcat 7. Aqui são as versões do Web Model, pode ser a 3 mesmo, Default Configuration, tudo bem. Next. Os meus códigos fontes vão ficar num diretório chamado src, que é the Source Folder. Next, e aqui pode marcar para gerar o WebXML, que eventualmente a gente pode precisar fazer alguma configuração lá no WebXML. Finish. Então, pensando. Terminando. Beleza, então nós temos um projeto web aqui. Aqui em servers a gente não adicionou, né? Vamos adicionar um server aqui que é o Tomcat 7. Pode passar o call center vendas para lá. Finish. Beleza. Então a gente tem o Tomcat 7 aqui instalado, configurado
do champ e a aplicação já apontando para o Tomcat, certo? Lembrando que a gente está na perspectiva Java EE. Por quê? Porque a gente está criando aplicação web. Então o Eclipse que você tiver tem que ser o Eclipse for Java EE Developers. Bom, uma coisa importante que a gente precisa perceber é o seguinte: quando a gente clica com o botão direito no projeto, Java Build Path, a gente vê que a gente está apontando para o Tomcat 7, olha lá, ó. Tanto que os jars do Tomcat estão disponíveis aqui. São com esses jars é que tem configurada a parte de servlets, a parte de configuração para desenvolvimento Java Web. Especificação que faz parte do Java EE. ER Libraries, nada, porque a nossa aplicação não está debaixo do arquivo ER. JRE System Library, que é a biblioteca do Java, e o WebApp Libraries, nenhuma. Então, muitos erros, quando você importa um projeto de alguém, eles acontecem aqui, porque você está usando Java 6, eu estou apontando para o Java 8. Você está usando Tomcat 8, eu estou apontando para o Tomcat 7. Então, tem que editar aqui, né? Vir, editar e selecionar o que está na sua máquina. Beleza? Bom, como é uma aplicação MVC, Model View Control, se você for no Google, você vai perceber que tem, cara, Model View Control é um negócio mais conhecido do que tudo, né? Um pattern arquitetural muito conhecido. Deixa eu pegar uma imagem aqui qualquer. Aqui, ó. Por exemplo. Essa imagem que está bacana. Então, você tem a View, que são as páginas da sua aplicação, página HTML. Você tem o Control, que é quem recebe as requisições, e o Model, que é a sua parte de negócio. Então, essa aplicação está em cima disso. Deixa eu ver se tem uma imagem bacana de MVC sobre Servlet. Ah lá, ó. Você tem seu navegador, a View, que são suas páginas JSP, o Control, que é o seu Servlet, e o Model são as partes aonde você conversa com a camada de negócio, certo? Bom, na prática, nós vamos criar alguns packets, vamos chamar de BR com Call Center Vendas, aqui usando o padrão usando a convenção que é Camel Case. .model.domain. Então, aqui nós estamos criando um pacote. BR com Call Center Vendas é porque é o domínio do meu sistema. Model.domain é porque nós estamos criando o pacote model, que é a camada model do MVC, e domain são as classes de domínio. Quem são as classes de domínio do meu sistema? São essas classes aqui. São as minhas classes que basicamente, eu vou dizer de uma forma bem grosseira, mas são basicamente as classes que viram tabelas no banco de dados. De uma forma bem grosseira, mas como a gente está no paradigma de orientação a objetos, não necessariamente é assim, mas na prática nós podemos dizer assim, entendeu? Bom, então, criado o pacote, certo? O pacote tem N finalidades, tanto separação das camadas de forma lógica no seu sistema, quanto a questão de você separar o modelo de domínio de sua aplicação. E aí nós vamos criar a classe pessoa. Nós vamos criar duas classes por enquanto. Pessoa aqui, que tem código, e-mail e nome. Então lá, private integer código, private string e-mail, private string nome. É isso mesmo, né? Beleza. E aí a gente vai criar um construtor sem argumentos. Sempre importante. Um construtor com argumentos. Eu estou dando Alt Shift SO para criar o construtor com argumentos. Alt Shift RS para criar agora os gets and sets. Certo? Se você quiser ter outra opção, você pode vir aqui, ó, source, generate getters and setters, generate constructor cruise fields, from superclass, enfim, tá? Só isso. Então a pessoa, e aqui nós estamos percebendo, nós temos uma relação de herança, né? Fornecedor é filho de pessoa. Então, vamos lá, mandar bala. Fornecedor, superclass aqui, quem é o pai de fornecedor? Pessoa. Então, beleza. Fornecedor que extende pessoa e o fornecedor tem private string razão social, private string CNPJ. Poderia ter colocado outro tipo aqui, tá? Simplificando um pouco. Vamos fazer a mesma coisa. O construtor com os Alt Shift
SO, consultor com os campos. É muito importante, nunca esquecer criar consultor vazio, tá? Sempre importante. Alt Shift RS e etc. Por quê? Por que é importante a gente criar consultor vazio? Porque se você não criar o consultor vazio e depois você precisar instanciar a sua classe sem argumentos, você não consegue. Lógico que tem classes que você não quer que seja instanciada sem argumentos. E que eu estou falando no caso classe de domínio, que dificilmente você não vai querer instanciá-la sem argumentos, tá? Bom, então criamos nossas classes de domínio. Como eu disse que se mapeia tabelas do banco de dados, a gente já pode criar essas tabelas. Então, outro sistema que eu esqueci de falar, que eu tenho ele aqui, é o MySQL Workbench, que você pode baixar ele na internet. O Champ já tem o MySQL, então a gente starta na porta 3306 o servidor do MySQL. Para instalar o Workbench, você pode, na verdade, você nem precisa pegar a instalação, você pode pegar direto. Você pode pegar o arquivo no install dele, tá? Pensando aqui na Morda Bezerra, você pode pegar, tem um installer aqui e tem outros arquivos do MySQL aqui que você pode pegar, olha lá, aí depois você baixa aqui. Bom, vamos startar então meu Workbench. Já falei 1000 vezes que eu vou usar outro, mas é o que tem aqui para hoje. Eu achei que eu tinha clicado. Já tem uma conexão aqui, mas isso aqui é simples de se fazer, porque o MySQL sempre tem por padrão usuário root senha vazio, então se você quiser criar outro usuário aqui, não é muito problema não. Olha lá, eu posso na direita, lá, quer ver? Delete all connections, por exemplo. Essa aqui é uma nova aqui, vou chamar de conexão call center. Olha lá, 127.0.0.1, localhost, 3606 porta, usuário root, senha vazia. Testa a conexão, successful, ok, certo? Lembrando, né, que isso está dando certo porque o banco está de pé. Então, criar um banco aqui, create database, tp call center. Opa. Create table db fornecedor. Bom, agora surge uma questão aqui. É o seguinte. Na verdade, vamos fazer isso aqui de uma forma até mais bacana um pouco. Quer ver? A gente pode vir aqui, ó. File, new model. Acho que fica mais legal. Aqui, ó. DD diagram. Aí a gente cria as tabelas a partir daqui, tá? Não que eu esteja com preguiça de digitar comando, não, mas é bacana. Ou não, né? Vamos fazer por lá mesmo. Então, tudo bem. Aqui a gente tem uma decisão. Aqui a gente tem uma decisão que é a seguinte. Eu crio uma tabela pessoa e outra tabela fornecedor. Vira duas tabelas. Ou eu crio uma tabela só. Então, esse é o primeiro ponto de discussão, porque a gente tem uma herança. Em orientação a objetos, a gente pode perfeitamente usar a herança, que é quando uma classe estende outra classe e herda suas características. Né? O filho, no caso aqui, o fornecedor, herda as características do pai, que é pessoa. Então, a herança é um conceito do paradigma de orientação a objetos. Entretanto, quando você está lidando com banco de dados, a gente está falando de um outro paradigma, que é um paradigma relacional. Então, não existe herança no banco de dados. Certo? Então, aqui a gente toma uma decisão. Ou pessoa e fornecedor viram uma tabela só, ou cada um vira uma tabela. No caso, quando for cliente aqui, é a mesma coisa. Então, a gente tem, na verdade, 3 estratégias. A primeira estratégia, eu tenho 3 tabelas. Cada classe é uma tabela. Quais são as vantagens? As vantagens é que você vai ter menos campos null, né? Essa é a vantagem. Você vai ter, cada tabela tem os seus campos específicos. A desvantagem é que se tanto fornecedor quanto cliente se tiver poucos campos que especializam eles, você vai precisar fazer junção de mais e mais tabelas por pouca coisa.
Outra abordagem que o pessoal usa é o seguinte, cada classe filha vira uma tabela, ou seja, os 3 campos de pessoa vai ter na tabela de fornecedor, os 3 campos de pessoa vai ter na tabela cliente. São as vantagens? As vantagens é que você vai ter menos tabelas. Ou seja, ao invés de ter 3, você tem 2 e fornecedor não vai precisar fazer junção com pessoa, como cliente não vai precisar fazer junção com pessoa. A desvantagem é que você vai ter os campos de pessoa duplicados em todos os filhos, em todas as tabelas filhos, certo? Essa é a segunda abordagem. A terceira abordagem é o famoso tabelão. Você tem uma tabela só que chama pessoa, que vai ter os campos de fornecedor e os campos de cliente. Qual é a vantagem? A vantagem é que você não precisa fazer junção com ninguém, né? Você vai ter tudo que envolve pessoa numa tabela só. A desvantagem é que você vai ter muito campo nulo, cara. Porque quando é um fornecedor, os campos de cliente estão nulos. Quando é um cliente, os campos de fornecedor estão nulos. Então, o que geralmente o pessoal faz? Quanto mais detalhes específicos os filhos têm, mais justifica ter uma tabela no banco de dados para os filhos. Quanto menos detalhes específicos os filhos têm, mais justifica a diminuição de tabelas. Então aqui a gente vai criar a abordagem de cada tabela, cada classe filha é uma tabela. Então por isso que eu estou criando o TB fornecedor, certo? Então o primeiro campo aqui, CD fornecedor, olha lá, ó, que é esse código que eu estou mapeando, int not null auto increment, beleza. E-mail, eu vou colocar o nome primeiro, né? Melhor, nm fornecedor, varchar 255 até 255 caracteres. E-mail fornecedor, ds e-mail, também que eu estou usando a nomenclatura minha, né? Varchar 255, acho que o e-mail mais 255 precisa não, not null. É meio um negócio meio... fornecedor sem e-mail é uma coisa difícil de pensar, né? Então ds razão social, se fosse cliente, cara, ds razão social, varchar 255 not null. IDS CNPJ, que é o último campo do fornecedor, varchar 255 not null. Só para dar uma variada, eu vou pegar o e-mail e deixar ele null, ou seja, ele aceita valores null. Primary key, CD fornecedor. E aí a gente terminou. Beleza. Lama. Beleza. Então, outro database select. Tá. Aí depois que a gente manda aqui ao banco, tem que usar ele. Use db call sender. O banco existe. Então vamos fazer o comando aqui, ó. Drop database db center. Beleza, criou. Aí é muito comum a gente criar uma pastinha dentro do nosso projeto. Olha lá, botão direito, new, folder, scripts. E a gente cria um arquivinho de script aqui, new SQL file drop create.sql. Olha lá, ó, é comum a gente fazer isso aqui, certo? Beleza, então tem o banco criado, tem as classes criadas, maravilha, certo? Eu vou fazer um negócio que é o seguinte, eu vou construir um servlet, desculpa, eu vou fazer um insert só para mostrar os dados, para a gente ver se a gente consegue mostrar os dados. TB fornecedor, values. Alpargatas, vírgula, alpargatas, @teste.com, ds razão social, alpargatas havaiana, que eu tô inventando, tá, gente? Desculpa, CNPJ, são vários caracteres aqui, né, mas eu tô só... Beleza, a gente pode colocar aqui, ó, no nosso arquivo de script, colocar um traço de comentário, só para a gente ter um carinha aqui. Eu dou um update aqui, tables, tb fornecedor, select rows, então existe um cara aqui, maravilha, era o que eu estava precisando. E aí, eu quero retornar
esse cara via servlet. Então, por exemplo, eu quero ter uma página onde eu mostro esses fornecedores, certo? Bom, para fazer isso, tem alguns passos. Vamos lá. O primeiro cara que eu preciso construir é um servlet. Então, botão direito, new. Aqui está aparecendo direto servlet, mas pode ser que não apareça para você porque você não usou recentemente. New servlet. Vou chamar esse servlet, a classe dele, de fornecedor control. E vou jogar no pacote model.control. Na verdade, se você quiser, ao invés de fornecedor control, até acho melhor você chamar de fornecedor servlet, tá? Mas, por quê? Vou explicar por quê. É porque está deixando claro que essa classe é um servlet. E por que está no pacote control? Aliás, deixa eu tirar aqui o model. Porque dentro do MVC vão ser os servlets que vão tratar as requisições, certo? Então, next, finish. Vou deixar assim por enquanto. Tá? Olha lá, control. Olha lá, fornecedor servlet é o nome do servlet. Eu vou distinguir e colocar minúsculo aqui. Então, toda vez que chegar uma requisição para fornecedor servlet, quem vai tratar essa requisição é essa classe. Tá vendo que tem um do get e um do post aqui? Ou seja, o que acontece? Acontece que quando for chamada uma requisição, esse cara que vai tratar. Vamos criar, por exemplo, aqui dentro de Web Content, vamos criar aqui botão direito, new, HTML file, index.html. Então, vamos colocar assim, ó. Olha lá, por exemplo, href igual fornecedor control. Fornecedores. Beleza. Então, criei aqui só um link para esse cara. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente clicar nesse link, acesso aos fornecedores. Quando a gente clicar nesse link, ele vai rodar o get aqui do servlet. Então, botão direito, run on server. Selecionar o Tomcat 7. Pode falar que a gente vai sempre rodar nesse cara aqui. Tudo bem, finish. Olha lá, acesso aos fornecedores, fornecedor control, segundo ele, não existe. Cara, isso é uma coisa que acontece demais, infelizmente. Por quê? Tá vendo que eu tô dando Ctrl F5 aqui e nada. O Eclipse, cara, ele tem um problema de dificuldade de atualizar no lado do servidor. Ele é nojento para ficar atualizando o servidor. Então, quando isso acontecer, seleciona o projeto, dá um project clean. Olha lá. Pode deixar marcado Clean All Ports, também só tenho ele aberto aqui. Beleza, agora manda rodar de novo. Para que isso? Para o Eclipse, você está forçando o Eclipse a compilar a classe geral.class. Lama. Call Center Vendas, Fornecedor Control. Ah, desculpa, gente, chama fornecedor Servlet. Aí também não vai, né? Não vai, aí não tem o que fazer. Servlet. Servlet. Bem, não foi, né? Matar ele aqui. Project clean. Botão direito. Run on server. Olha lá. Servlet. Tá vendo, gente? Esse cara é nojento, cara. É cache de navegador, é Eclipse que não atualiza os arquivos .java lá no servidor. Então fica muito esperto com isso pra você não ficar louco da cabeça, tá? Beleza, acesso aos fornecedores. E aí, quando rodar esse servlet aqui, o que eu quero fazer? Eu quero mandar uma lista de fornecedores lá para o cliente. A gente vai consultar esses fornecedores no banco de dados. Mas só para vocês verem que essa abordagem funciona, olha o que eu vou fazer. Vou fazer alguma coisa assim, ó, list. Fornecedor, fornecedores igual a new array list. Ctrl Shift O para importar.
Beleza. Aí você vai colocar alguma coisa assim, fornecedores.add, new fornecedor. Olha lá, ó. Ctrl espaço. Razão social sempre. Nossa, ele não pegou o construtor do pai aqui. Nossa, putz. Aí não, cara, aí não. Ctrl Shift O. Pessoa. Aí, ué. Não. Beleza, código, e-mail, nome, tá bom. Esse cara aqui. Tchau pra ele. Bom, fornecedor. fulano@gmail.com. Quem mais aqui que tem? Pera aí, Ctrl espaço aqui. E-mail, nome fantasma. Razão social e CNPJ. Teste. Tá, beleza. E eu vou fazer assim, ó. Request.setAttribute. Fornecedores, vírgula. Esse caboquinho aqui. Fornecedores. Olha lá. E aí eu vou chamar uma página. Request dispatcher igual a request.get request dispatcher. E eu vou chamar uma página que vai fazer o quê? Uma página que vai para onde eu vou mandar essa resposta. Então dispatcher.forward request response. Qual página que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. barra webinf barra páginas barra fornecedores.jsp, certo? Aí, o que vai acontecer? A gente está falando o seguinte: quando processar essa requisição, eu vou chamar a página fornecedores.jsp, certo? Passando esse atributo fornecedores para ela. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui então webinf eu vou criar a página new JSP .jsp, certo? Aqui vou criar a página fornecedores.jsp. E aí, para exibir esses dados de fornecedor, então cadastro de fornecedores. Deixa eu fazer alguma coisa assim, ó. Table TRTH. Vamos fazer alguma coisa assim, ó. H4 fornecedores cadastrados. Table TRTH código nome razão social, CNPJ, e-mail. Beleza, então esses são os fornecedores. Beleza, agora que é a jogada. Como é que eu mostro esses fornecedores aqui? A gente pode usar uma API do JSP que chama JSTL. Ó, essa API aqui. Certo? Por que eu estou indo no Google? Para pegar o jarzinho dele. Olha lá. Então a gente pode pegar o jstl.jar. Pode pegar 1.2, vou pegar do próprio Maven aqui. Download jar. Manter. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui dentro da sua pastinha lib. Webinf lib ficam todas as bibliotecas
do seu sistema, certo? Aí, ó, JSTL configuração. Aqui, ó, a gente precisa dessa configuraçãozinha aqui, ó.